Vamos lá, galerinha, tudo bem? Vamos lá, relembrar a equação do primeiro grau. Quando que eu tenho uma equação do primeiro grau? Primeiro, a equação do primeiro grau é uma equação do tipo ax mais b igual a zero. Ou seja, para mim ter uma equação do primeiro grau, eu tenho que ter uma incógnita e eu tenho que ter uma igualdade, tá? Essa incógnita, essa letra, o expoente dela tem que ser elevado a 1. Ou seja, quando eu não tenho um expoente, ele é elevado a 1. Então, toda equação do primeiro grau eu vou ter uma incógnita, eu vou ter uma igualdade, tá bom? Isso quer dizer que esse primeiro exemplo, 7x mais 4 maior que 5, é uma equação do primeiro grau? Não. Por que não é equação? Ela tem uma incógnita, mas ela não tem a igualdade, ou seja, ela tem um sinal de maior. Então, se ela não tem igualdade, ela não é equação do primeiro grau. Olha só, esse segundo exemplo, 6 mais 4 é igual a 10. Eu tenho uma equação do primeiro grau? Não, tá faltando o quê? Uma incógnita, uma letrinha aqui, tá? Aqui eu tenho uma expressão numérica. E olha o terceiro exemplo. Então já vou passando o xizinho, não é equação do primeiro grau. Então, e o terceiro exemplo, 6x mais 4 igual a 28. Eu tenho incógnita? Sim. Eu tenho uma igualdade? Sim. Então, aqui é equação do primeiro grau, é uma verdade, tá bom? Ou seja, lembrando, toda equação do primeiro grau eu tenho que ter uma incógnita, eu tenho que ter uma igualdade, tá bom? E essa incógnita tem que ser elevado a 1, ou seja, quando eu não tenho um número expoente, ela é elevada a 1. Se eu tenho um exemplo, x elevado a 2 mais 4 igual a 0, eu tenho um incógnito? Tenho. Eu tenho igualdade? Tenho. Por que ela não é equação do primeiro grau? Porque o expoente é 2. Então, aqui é uma equação do segundo grau, tá bom? Então, não é equação do primeiro grau. E como que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Primeiro, letras de um lado, número do outro. Eu tenho dois membros, primeiro e segundo membro. Então, no primeiro membro, eu quero só números e letras, acompanhado de letras. E no segundo, só números. Então, aqui, ó, 2x já vou colocar no primeiro membro, igual, eu não tenho mais letras, então vou colocar só o 2x. Então, do outro lado, do segundo membro, tem um número, então repete que está no segundo membro, o 30. E quem está no primeiro membro, números, e eu vou colocar para o segundo membro, eu vou mudar ele de sinal. Se ele está positivo, ele vai ficar negativo. Então, 2x é igual a 30 menos 5, 25. Então, x é igual a 25. E esse número, ó, que está com um x, ele passa dividindo. Então, morreu Maria Preá aqui, ó. Dá 25 meios. Se eu fosse dividir, seria 12,5. Então, x seria 25 meios ou 12,5. Posso deixar assim? Pode deixar na fração, tá bom? Então, descobri o valor de x. Quando chega nesse valor, lembre-se que o número que está acompanhando o x, ele passa dividindo, tá? Outro exemplo. 3x menos 9 é igual a menos 2x mais 21. Primeiro, letras de um lado, letras do primeiro membro. Então, 3x já está no primeiro membro, já só repete. E o menos 2x está do outro lado, do segundo membro. Então, eu vou trazer ele para o primeiro membro. Ele está negativo, vai ficar positivo. Mais 2x é igual, não tem mais letras, então já coloque o sinal de igualdade. Então agora repete o que está no segundo membro. O 21 já está no segundo membro, repete ele, porque ele não vai alterar o sinal. E o menos 9 que está no primeiro membro, eu vou passar para o segundo membro. Número de um lado, letras do outro. Então 9 está negativo, vai ficar positivo. 3x mais 2x, 5x. É igual a 21 mais 9, 30. X é igual a 30. E o número que está acompanhando o x, ele passa dividindo a 5. Então, x é igual a 6. Lembre-se sempre que a equação do primeiro grau é uma balança. Se eu substituir o valor de x aqui, ó, a resposta que eu obtive foi 6. Se eu substituir aqui, eu vou encontrar a igualdade dos dois lados. Vamos provar? Olha só, x é 3. Então, 3 vezes x, 18. 3 vezes 6, 18. 18 menos 9, ó. Eu estou fazendo aqui, ó. Vou até fazer aqui do lado. 3 vezes... Esse número vai multiplicar o x. Quem é o x? 6. 3 vezes 6 menos 9 é igual a menos 2 vezes 6, que é o x, mais 21. Vamos ver agora se dá igual. Sem a equação, a balança vai dar igual, equilibrada.
3 vezes 6, 18. 18 menos 9, 9. É igual. 2 vezes 6 dá 12, menos 12. 21 menos 12 dá 9. Olha só, galerinha. Balança equilibrado, então é igual. Tá bom? Sempre veja isso. Tem como a gente provar no final. Olha só, outro exemplo. Agora para a gente fazer a distribuição. Se eu tenho um número e dentro do parênteses, quer dizer que eu vou multiplicar. Vou usar lá a regrinha da regra distributiva, tá? A propriedade distributiva da multiplicação que a gente aprende lá no quarto ano. Olha só multiplicar, ó. Quem tá fora multiplica quem tá dentro. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 4, 12. Mais 12 é igual a 48. Agora resolve a equação. Letras de um lado, número do outro. 3x, ó, só tem uma letra, então já coloca a igualdade. E o 12 que está no primeiro membro, ele passa para o segundo. Se ele está positivo, ele vai ficar negativo. Então vai ficar 48 menos 12. 3x é igual a 48 menos 12, 36. Então vou fazer aqui na frente, ó. 3x é igual a 36. Então, x é igual a 36 e o número que está acompanhando o x, ele passa dividindo, ó. Dividido por 3, x é igual a 12. Então, se vocês colocarem também aqui na balança, vai dar igual a 48. Vamos lá? 3 vezes x. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 4, 12. 36 mais 12, 48. Ó. Balança equilibrado. Vai dar perfeito. Agora, com fração. Gente, quando eu tenho só um denominador, é muito simples, tá? Basta que eu pegue esse denominador e multiplique os outros dois números, tá bom? Então, e repete o número que está com o denominador. Então, quando eu tenho um denominador, meu MMC é ele mesmo. Então, basta multiplicar os outros fatores. É como se aqui eu colocasse um aqui embaixo e um aqui embaixo. Não altera em nada o resultado. Então, quando eu tenho apenas o denominador, não preciso tirar MMC, porque já é ele mesmo. Então, basta multiplicar. 2 vezes 2x, 4x, mais 2 vezes 3, 6. E repete o número que está com o denominador, que é o menos 5x. Então, aqui, ó. 4x, o 5x está no segundo membro. Ele está negativo, então ele vai passar a ser positivo. Mais 5x é igual. O 6x está negativo, ele vai passar para o segundo membro, porque número de um lado, letra do outro, menos 6. Então, 4x mais 5x é igual a 9x, igual a menos 6. X é igual a menos 6 sobre 9. Vai terminar aqui? Não, tem como a gente simplificar. Dá para simplificar em cima e embaixo por 3, ó. Então, x é igual a 6 dividido por 3 dá menos 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Então, ficou menos 2 terços. Tá bom, galerinha? Lembre-se que o valor de x nunca pode ficar negativo, tá? O número pode ser negativo, mas a letra, a incógnita, não pode. Então, quando a incógnita estiver negativa, você multiplica por menos 1. Outro exemplo de equação com frações. Quando eu tiver duas frações, você pode multiplicar aqui, ó. Multiplique o denominador e depois multiplique em cruz ou tira o MMC. Eu vou tirar o MMC. O MMC de 4 e 2. Dá por 2. Se eu tenho números pares, começo dividindo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Continua dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E repete 1. MMC é 4. Um bizu, quando eu tiver denominadores sejam múltiplos, o MMC é o maior. Então, 4 é múltiplo, 2 é múltiplo de 4. Então, quem é que vai ser o MMC? O maior. Então, no caso aqui, o 4. Quando eu não tenho número, eu coloco o número 1. Então, o meu MMC é igual a 4. Faz o que agora? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Isso quer dizer que divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, 4 dividido por 4, 1. Então, coloco só o x. Mais 4 dividido por 2, 2. 2 vezes x, 2x. É igual. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 12, 48. X mais 2x, ó, x é 1, tá? Então, x mais 2x é 3x, que é igual a 48. X é igual a 48. E o número que está acompanhando o x, ele passa dividido por 3. X é igual a quanto? 48 dividido por 3. Vamos lá, 48 dividido por 3. 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3 para 4. 1. Baixou 18.
18 dividido por 6, por 3, 6. Então, x é igual a 16. Gente, professor, se eu colocar na equação, vai dar igual a 12? Sim, gente, ó. Olha, vamos lá provar. Deixa eu colocar de azul só para provar para vocês. 16, eu vou substituir assim. Vai ficar assim, ó. 16 sobre 4, mais 16 dividido por 2. Eu estou substituindo o x. É igual a 12. Olha só, gente. 16 dividido por 4. 4. Mais 16 dividido por 2. 8. Isso aqui é igual a 12. 4 mais 8 igual a 12. 12 é igual a 12. Olha, morreu Maria Preá. Perfeito. Tá? E aqui também coloquei na atividade de hoje de vocês, problemas envolvendo equação do primeiro grau. Então a gente tem que ler, interpretar, tá? E montar a equação. Então diz assim, ó, o triplo de um número mais seu dobro é igual a 100. Que número é esse? Então o triplo, deixa eu colocar de vermelho, 3x, mais o seu dobro. Quem é o seu dobro? Eu não conheço esse número, então 2x. O dobro é 2x. É igual a 100. Que número é esse? Então agora a gente vai resolver. 3x mais 2x, 5x é igual a 100. Então x é igual a 100, ó, igualei a 100, e o número que está acompanhando o x, ele passa dividido por 5. X é igual a quanto? Qual o número que eu multiplico por 5 que dá igual a 100? 20. Morreu Maria Preá. Provando que tá certo, ó. 3 vezes x, 3 vezes 20, 60. Tá até aqui, ó. 3 vezes 20, 60. Mais 2 vezes 20, 40. Esse aqui é igual a 100. 100 é igual a 100, ó. O balanço. Perfeito, tá bom? Gente, por hoje é só. Qualquer dúvida é só colocar no grupo, então enviar pro meu PV, tá bom? Tchau, tchau. Abraço, fique com Deus.